Bom, poucos conhecem a história desse cara aqui no Brasil, mas Carlos Marighella ele foi muito influente no cenário político brasileiro, principalmente durante a ditadura militar. Mas eu vou logo deixar claro que o objetivo do vídeo não é opinar e nem descrever ponto de vista nem meu nem de ninguém. Eu estou apenas relatando fatos que, querendo ou não, fez parte da história. Esse assunto divide muitas opiniões, muitos gostam, muitos odeiam, ele é bem complexo. O meu intuito aqui é só explorar um pouco dessa história e assim você tira suas próprias conclusões. Bem, dizem que ele foi muito importante no cenário político brasileiro. Poucos sabem da história desse cara e dos seus reais ideais. Mas Marighella ele foi um dos personagens mais marcantes na época da ditadura militar. Ele lutou contra um governo autoritário da época. A princípio, na sua adolescência, ele lutava e defendia abertamente seus pensamentos. Ao longo da sua vida não foi diferente. Ele desenvolveu ainda mais sua resistência. Entrou em partidos políticos, foi preso, viajou em busca de conhecimento, ele se doou por inteiro em defesa do Brasil. Por falta de conhecimentos e repercussão sobre a sua história, muitos brasileiros não o conhecem de fato. Muitos descrevem como um homem que foi ao extremo, sobretudo, para defender certas convicções políticas, né? Em 2019, a produtora O2 Filmes anunciou a estreia do longa Marighella, o qual foi cancelado por problemas burocráticos, segundo alguns jornalistas. Desde que o anúncio foi feito, ele vem causando muitas controvérsias a respeito do nosso atual governo. Muitos descrevem a interdição do filme como uma perda da cultura brasileira e da sociedade em geral, uma vez que impede a população de ter o conhecimento a respeito da biografia de um dos homens que, sobretudo, viveu de forma bem intensa, né? Porque foram muitas lutas. Bom, calma que eu vou contar tudo o que vocês precisam saber e que é importante. Para começar, vou começar pela história. O Carlos Marighella, ele nasceu em 1911, em Salvador da Bahia. Ele entrou na faculdade com 18 anos, em 29, no curso de Engenharia Civil, na Escola Politécnica da Bahia. Simultaneamente, ele começou seu envolvimento na política, em 1934, com 23 anos. Ele foi preso pela primeira vez por publicar um texto onde ele fazia críticas ao interventor da Bahia, o Juracy Magalhães, que foi até então nomeado pelo Getúlio Vargas. Nesse período iniciava o processo de Estado Novo, o movimento ditatorial liderado por Getúlio Vargas. Também nessa época, o Marighella se mudou para o Rio de Janeiro, onde se envolveu ainda mais na política. Posteriormente, ele se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. A partir disso, ele passou a cuidar de parte da comunicação do partido. Após 2 anos, ele foi preso, torturado, a mando do chefe de repressão Philippe Müller. Ele foi solto pela Macedada, como ficou conhecida a ordem do ministro da Justiça, José Macedo Soares. Pouco depois, em 1939, Marighella foi preso novamente, torturado durante 6 anos. Somente em 1945, no final do período político do Estado Novo, foi concedida a anistia e ele foi solto. Após esse episódio, Carlos foi à China, com o propósito de estudar e observar a Revolução Comunista, uma vez que ele era a favor do movimento político. Vale ressaltar que nessa época era um governo ditador e totalmente socialista da China, o Mao Zedong. Eu fiz até um vídeo dele falando aqui no canal, é importante que vocês vejam. Muitos não sabem, mas Marighella era escritor e poeta. Ele chegou a participar da política formal. Ele foi eleito deputado federal constituinte pelo partido que ele era filiado, o Partido Comunista Brasileiro. Entretanto, Gaspar Dutra impediu que a sua carreira durasse mais de 1 ano, pois ele fez com que o Partido Comunista Brasileiro voltasse a ser ilegal. E, diante disso, ele não pôde permanecer para desenvolver sua carreira política. Bom, no período da ditadura militar, que se iniciou em 64, igualmente nesse ano, o Marighella foi atingido por tiros pelo Departamento de Ordem Política e Social, que não passava de um sistema de censura. O órgão repreendia basicamente a todos, inclusive os que iam contra os ideais políticos implementados pelo sistema. 1 ano após ele ser preso, ele foi solto. Dessa vez ele abriu mão de resistir pacificamente e passa a adotar a luta armada contra a ditadura. Nesse período, ele escreve A Crise Brasileira, onde ele retrata a sua perspectiva ao respeito do governo que ele viveu. Entretanto, os conflitos e divergências com seu partido, o Partido Comunista Brasileiro,
o Marighella ele quebrou as ordens e ele foi à conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade. Na conferência, ele escreveu dos seus textos algumas questões sobre a guerrilha do Brasil, que foi um texto que ele escreveu. Em 67, o partido então expulsou ele. Então, o Marighella ele criou a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, que ele usou armamentos de fogo para resistir à ditadura. O grupo participou de muitas ações. A mais famosa dela foi o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, que, junto ao movimento revolucionário da época. A morte de Marighella, em 69, o Departamento de Ordem Política e Social armou uma emboscada para ele, que pouco antes era vigiado pelos agentes. A ação foi coordenada pelo delegado Sérgio, na época, que envolveu os dominicanos, os amigos de Carlos. Eles foram obrigados a atrair um guerrilheiro até a Casa Branca. Conforme o planejado, o DOPS, o encontro dos agentes, ele estava escondido, que atiraram e mataram Marighella. A ALN ficou ativa até 74, eventualmente 11 anos, até mesmo antes da ditadura militar chegar ao fim. O Marighella, foi feito um filme agora, né, que foi bem polêmico então, no dia 20 de novembro de 2019. Ele era para ter sido lançado já aqui no Brasil. Porém, a produtora O2 Filmes ela foi barrada devido a questões burocráticas. A Cine, a Agência Nacional do Cinema, ela fez parceria com o Wagner Moura. O filme tem direção até dele. E o elenco é composto pelo Seu Jorge, o Bruno Galhaço, Adriano Esteves, o Edson Capri, Humberto Carrão e Luiz Carlos Vasconcelos. Ele foi lançado em vários festivais de cinema internacional e ele está sendo aclamado pela crítica. Porém, no seu país aqui de origem, ele entrou em restrições. O mais polêmico é que alguns internautas dizem que não houve censura a esse filme, relatam que a produção está apenas envolvida em desvios de recursos e de financiamento, má gerência, produção e erros diversos no seu lançamento de circuito. Alguns falam até do débito com a Ancine. Outros falam que a história da censura é uma forma de se dizerem perseguidos para que não sejam notados. Mas isso são apenas hipóteses, nem tudo que está na internet é verdade, viu pessoal? Segundo nota da produtora, o longa homenagearia 50 anos da morte de Marighella e, consequentemente, eles queriam interligá-la ao Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro. Eles seguem trabalhando para que o filme seja exposto aqui no Brasil. Por enquanto, a nova estreia está prevista agora para o dia 15 de abril, agora de 2021. A cinebiografia estava programando para ele ser lançado no ano passado, que foi adiado até então após ter sido censurado por questões políticas. Aclamando em festivais internacionais, o longa é o primeiro trabalho de Wagner Moura assumindo a direção. No dia 19 de maio de 2020, em uma entrevista na qual ele estava morando com seus familiares nos Estados Unidos, o Wagner Moura falou sobre a frustração do seu filme não ter sido lançado ainda aqui no Brasil. Ele também não poupou as críticas contra o nosso atual presidente Bolsonaro, o que inclui o trabalho de Regina Duarte como secretária da Cultura. Inicialmente, Marighella, ele ia estrear em novembro de 2019, mas ele enfrentou muitos problemas com a Ancine. A data então foi passada para maio de 2019 e novamente precisou ser adiada por causa da pandemia do coronavírus. Ele ainda desabafou sobre as críticas que recebeu sobre o seu posicionamento político. Ele falou com as próprias palavras que ele é uma pessoa de esquerda e sempre se colocou assim. E que o Marighella ele catalisou um ódio muito grande desde que ele começou a trabalhar. Até porque foi bem difícil. Ele disse que era ameaçado, a galera ameaçava entrar no set e quebrar tudo. Ele disse que não ganhou nem um tostão com esse filme, mas sabe lá, né, se o filme está sendo rodado aí nos países afora, não se sabe. Bem, o presidente Jair Bolsonaro, ele se manifestou através do Informa Brasil em relação ao filme. Ele falou que o Wagner Moura não mostra o outro lado da história, não mostra os crimes praticados por Marighella, e também ele até menciona o lançamento do irretufável Mini Manual de Guerrilha Urbano, que foi escrito por Marighella, onde, entre tantas coisas, ele considera ser violento ou terrorista uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada.
Outro item que ele prega é o extermínio físico a integrantes das Forças Armadas ou da política. Outro, onde Marighella diz que a expropriação dos recursos do governo servem para o sustento da revolução, onde o Bolsonaro até concorda e dá como exemplo o que o PT fez com a Petrobras e com os fundos das pensões. Bom, como eu disse, eu não estou aqui para ficar do lado A, nem B, nem C. É uma história que realmente gera muitas opiniões. Eu fiquei bastante curioso, fui atrás de baixar o manual, sabe? Pois eu queria muito ver o que estava escrito ali e realmente, ao baixar o mini manual de guerrilha urbano, escrito por Marighella, eu tomei um susto. O que o presidente falou realmente consta lá no manual. E mais do que isso, ele descreve as melhores formas de ataque, incluindo assaltos bancários, sequestros, tortura, para quem for da área militar, e também as melhores armas de guerra com a oposição. Ele também prega invasões, emboscadas, greves, interrupções de trabalho, desvios e apropriações de armas, munições, explosivos, libertação de prisioneiros, execuções, sabotagem, terrorismo e guerra. E ele ainda diz que os alvos principais, ele faz uma lista, mano, dizendo que é bancos, estabelecimentos de créditos, negócios comerciais ou industriais grandes, incluindo a produção de armas, explosivos, estabelecimentos militares também entram, delegacias, presídios, tudo que for do governo em massa. Inclusive ele fala de roubar veículos do governo, incluindo veículos militares da polícia. Caminhões e veículos armados também entram. E se tiver carregado de dinheiro, esses trens, esses barcos que tiverem com mercadorias, também entra. Pois é, pessoal, o manual tem 60 páginas, vocês vão ficar abismados se ler. Tá na internet, é só vocês procurarem. E eu vou ficando por aqui. Reflitam e tirem suas próprias conclusões. Como eu disse, eu estou apenas relatando fatos. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.